Muito bem, então vamos apresentar a segunda entrega do projeto Tower Capture. No caso, só apresentando rapidamente aqui a questão da especificação de requisitos, que foi pedido para que a gente modificasse ela, demonstrando na especificação do jogo as regras, como que se joga, tudo, né? Todas as telas, a gente colocou alguns prints de para se ter uma ideia de como é que o jogo pode ser, né? Toda a questão da regra do jogo está aqui também. E mais entrado... e além disso também tem a tabela que descreve quais são os valores de vida, de ataque, de defesa, de range de ataque, de range de movimentação de cada personagem, que ficou faltando. Tem as regras também, no caso de andar, demonstrando claramente que ele o ataque, no caso, é opcional e o andar é um ato obrigatório, né? Foi deixado bem claro aqui, junto com as demais telas do jogo. E aqui foi dito que o jogo é centralizado standalone, que é o que o professor pediu para colocar. Nos requisitos da aplicação, está basicamente a mesma coisa. Tudo bem descrito aqui, no caso dos requisitos funcionais e não funcionais também. Na interface gráfica a gente não mexeu nessa entrega. Na questão da implementação da interface gráfica, né? Muito bem. No caso dos casos de uso, então, a gente fez algumas modificações. No caso, a gente criou, então, o proceder lance, né, que vai englobar todos os casos de uso auxiliares que a gente tinha, né? E o trocar jogador, né, que vai estender e vai incluir dentro das operações do proceder lance e do passar turno, bem como inicializar e o iniciar partida. Partindo então para o domínio do problema, a gente atualizou aqui então todos os atributos e métodos que a gente está utilizando aqui no nosso diagrama. Basicamente em todos os métodos aqui, né, que a gente vai entrar mais em detalhes nos diagramas de sequência e de atividade. Também uma coisa que o professor tinha pedido para a gente alterar e a gente alterou foi a questão da lógica que era antigamente do procedimento de andar, de atacar. A gente colocou, eu não lembro se o professor vai se lembrar, mas a gente colocou aquela questão de selecionar posição para andar, selecionar posição para atacar, e não ficou muito legal. E então o professor sugeriu que a gente tivesse feito de uma outra forma. Na hora que a gente selecionasse aquele personagem, tivesse o caso de uso de apresentar então o range de movimentação, justamente para que, como o professor mesmo explicou, que fosse que o jogador fizesse uma operação e daí a operação ele pudesse, sei lá, tomar um café e depois voltar, que daí ele poderia continuar uma outra operação, né? Então, no caso de selecionar personagem, então foi modificado para que aquele personagem, na hora que ele foi clicado, aparecesse então o range de movimentação, né? As opções para ele poder andar. Daí depois que ele clica no andar, aí que o procedimento de andar vai ocorrer e logo em seguida vai abrir o range de ataque. Então tudo isso vai fazer parte do caso de uso de andar. E depois quando ele clicar no botão de atacar, que as posições disponíveis para andar, posições disponíveis para atacar foi fornecida pelo caso de uso, não caso de uso, mas pela operação de andar, né? Não digo caso de uso porque no caso a gente tem só um proceder lance que chama caso de usos auxiliares, né? Que está aqui nessa referência aqui e que ele vai ser expandido depois. Então, aí no caso, né, voltando, depois que ele ataca, então o turno é passado automaticamente, ou se tiver um caso que ele não quer atacar, então ele vai selecionar o personagem dele, vai abrir as posições disponíveis, e daí o personagem vai andar, e daí vai ter a opção de atacar ou de passar turno. Vai ficar um pouco mais claro mais pra frente, mas
queria tomar esse tempo dedicando de que realmente a gente pensou na ideia do professor e que realmente fazia muito sentido. E até ficou um pouco mais fácil da gente modelar também as coisas. Partindo então, só para esse detalhe também que faltou, né? Então, aqui no caso a gente modificou boa parte do diagrama da ordem dos casos de uso, né? Então, iniciar a partida, vai ter o clique para o lance. No caso, o clique do lance vai ser parecido com o que aconteceu no Globet Globbers lá, que ele vai identificar que tipo de operação que vai ser, se vai ser andar, se vai selecionar o personagem, se vai ser atacar, dependendo do estado que está aquele jogo, dependendo do estado que está aquela jogada, né? Então, proceder lance que vai verificar isso daí e vai dizer. Isso justamente para fazer uma ponte entre a interface gráfica e o domínio do problema. Muito bem. Então, tem, no caso, o clique no lance, procede o lance. Se a partida não estiver mais em andamento, ele vai finalizar a partida. Se houver um clique em reiniciar a partida, ele vai zerar as variáveis, né, como foi dito aqui, e vai iniciar uma nova partida. Caso a partida ainda esteja em andamento, né, então ele volta aqui então para um clique no lance ou no clique de passar no caso, perdão, né, vai ter só o clique no lance. Se no caso de ele clicar em passar turno, o caso de uso de passar turno vai ter explicitamente uma verificação para ver se aquele personagem já andou, ou se ele pode passar o turno. Se ele não puder, ele volta para cá, certo? Isso daí vai ser explicado mais à frente, mas a gente pensou nesses casos que poderia ocorrer algum problema, né? Muito bem. Então, partindo agora para os diagramas de atividades. Nós temos 12 diagramas de atividades, começando então pelo iniciar partida. Então ele vai mudar o status da partida em andamento para true, definir o jogador da esquerda como jogador da vez, instanciar as posições e posicionar entidades no mapa. Bem linear. Acho que é melhor mostrar agora o diagrama de sequência disso, né? Iniciar a partida. No caso, então, existe toda a questão da inicialização da controladora, do jogador da vez também, né? Tudo isso para que possa ser iniciado a interface gráfica, né? Então, as entidades vivas do jogador 0 e do jogador 1, o número do turno vai ser setado para 0 também. Isso tudo vai acontecer justamente, a gente está atribuindo isso logo no começo, para no caso de houver uma reinicialização da partida, né? Tiver uma nova partida, então ele zera tudo, e daí uma nova partida inicializada do zero, né? Daí, no caso, a controladora vai chamar o método do mapa, né? Então o mapa vai ser populado. Então ele vai criar aqui as suas posições, né? Primeiro ele instancia aqui, né, uma variável, um atributo, posições aqui, né, vazio. Faz um loop, né, em range de 5 linhas e 9 colunas. No caso que daí ele vai chamar a posição para que aquela posição x e y daquela iteração receba um objeto posição. Logo em seguida também, né, assim, a partir do momento que ele instancia a posição também chama o seu construtor, né, que vai receber, cada posição vai receber um frame, que a gente chamou aqui de label posição, que vai receber o frame, que é basicamente o objeto principal ali da renderização da interface gráfica no Tkinter, né? Então ele vai renderizar a sua label. Outra coisa também que é importante, que ele vai setar também as coordenadas, né? Importante. No caso aqui agora, quando ele sai desse loop, ele vai então configurar as entidades, né? Ele vai configurar as suas entidades.
No caso aqui, a gente preferiu não se delongar muito e parecer prolixo, né, na explicação, mas basicamente a gente vai setar os atributos para dentro da entidade. Como é algo trivial, né, basicamente, então a gente só manteve um exemplo, né, dizendo como é que arqueiro 1 vai receber a entidade do tipo arqueiro, o ID do jogador vai ser o 0 e tal. E no construtor de cada entidade, ele vai receber esse ID do jogador, né? O tipo vai ser o arqueiro, que é os dois atributos que foram passados para cá. E por ser arqueiro, no caso, o range de movimentação dele vai ser 2, o range de ataque dele vai ser 3, a vida vai ser 20, o ataque vai ser 15 e a defesa vai ser 10. Aí a gente botou um comentário aqui, né, que a mesma função ela é chamada para todas essas outras entidades aqui. Então, basicamente, seria repetir isso indefinidamente, mas ela vai ser omitida. Então, a gente prefere colocar isso na especificação de requisitos para consultar os atributos de cada tipo de entidade. Então, está aqui na especificação de requisitos que eu fechei, mas está aqui. A gente colocou nessa tabela aqui, certo? Bom, como ela é a única tabela de especificação de requisitos, eu acho que não vai ter problema enquanto a isso. Só para também o diagrama não ficar muito poluído, a gente preferiu deixar dessa maneira. Então, como são, né, várias entidades também. Logo em seguida, depois que todas as entidades são inicializadas, a gente vai posicionar cada entidade. Então, a gente, no caso, vai posicionar o arqueiro 1 na posição 2, né? E daí, aqui sim, a gente colocou realmente em cada posição que ele vai estar, né? No diagrama, isso é bem importante, né? Então, a gente botou para cada entidade a sua posição específica, né? Que ela vai ter que ficar no mapa. E também, para cada entidade, a gente vai colocar numa imagem, a gente vai, no caso, buscar a imagem, né? No nosso diretório, chamando o getImagemArqueiro que está na interface do jogador. Mesma coisa para a imagem do escudeiro e do guerreiro também, né? E a torre. Outra coisa também que é importante frisar é que, no caso aqui, que é a própria atribuição, né? A gente faz o get da interface do jogador e depois passa a imagem do arqueiro pro label da posição, .image, né? Para a interface do Tkinter, basicamente, né? A gente preferiu deixar o mais claro possível como a gente fez essa parte da inicialização, porque não sei, a gente sempre teve muitos problemas com isso, né, em questão de entendimento, então a gente preferiu ser bem meticuloso em mostrar cada passo da inicialização de cada interface, do Tkinter também, dos botões e tal. Mesma coisa do botão passaturno que é instanciado aqui, né? Muito bem, esse daqui é iniciar a partida, que é um dos diagramas mais complicadinhos. O próximo, então, vai selecionar a entidade. Então, verifica se a entidade pertence ao jogador da vez, né? Se essa entidade pertencer, né? Se isso for válido, define que a entidade selecionada, então vai setar basicamente a entidade selecionada, e vai exibir as posições disponíveis para andar. Isso que na outra entrega não tinha sido feito, né? Então agora a gente englobou para dentro de selecionar a entidade, como isso é algo da própria entidade, das suas posições disponíveis. Então a gente colocou as posições disponíveis para andar nessa entidade. Então a gente vai setar o estado dela para 1, justamente para que na hora que houver um clique, a partir da posição que o clique está e qual estado que está o jogo, né, que está a partida, ele vai fazer determinada ação, né, que é o andar, ou atacar, ou enfim, selecionar personagem, passar turno, enfim. Então a gente está setando o estado aqui para 1. E mais para frente a gente vai ver cada número de estado. Muito bem, então verifica se a entidade pertence ao jogador da vez. Se isso não for válido, vai notificar então que a entidade é inválida e vai fechar o caso de uso. Na real, o diagrama de
o caso de uso mesmo. Apresentando então o diagrama de sequência dele. Basicamente, então, a gente tem uma mensagem achada aqui do selecionar entidade, que vai receber já a sua posição selecionada, certo? O jogador do turno vai fazer um get de qual jogador que é daquele turno, né? A entidade vai receber então a posição selecionada, .get entidade, certo? Vai fazer um get da entidade basicamente, a partir daquela posição. O jogador dono daquela entidade vai ser então feito um get dele, né? Para saber qual que é o ID do jogador. Se o jogador do turno for o jogador dono da entidade, então a entidade selecionada vai receber, vai setar a entidade selecionada passando aquela entidade e a gente vai guardar esse valor numa variável entidade selecionada. Então, setando para o atributo no mapa, né, da entidade selecionada e fazendo um get para a gente fazer algumas verificações. No caso, então, ele vai setar as posições disponíveis daquela entidade. O alcance, né, ou range de movimentação, que a gente chama às vezes, que é entidade.getRange de andar. Vai fazer um get também das posições disponíveis de alcance. Então ele vai setar as posições disponíveis de alcance para aquela entidade selecionada, certo? E então vai mostrar as posições disponíveis para andar. No caso é o elemento da interface gráfica que vai apresentar as posições a partir do mapa para a interface de jogador. Então a controladora vai setar o estado do lance para 1, que é justamente o que a gente colocou lá no diagrama. Se o jogador do turno, no caso, não for o jogador dono da entidade, então vai ser setado, vai ser notificado para a interface de jogador que aquela entidade é inválida, finalizando aqui o nosso caso de uso de selecionar a entidade. Indo agora para procedimento de lance, né? Proceder lance, que é o caso de uso que mais tem casos de usos auxiliares ali que a gente está utilizando, né? Então, basicamente, ele que vai fazer a verificação, como eu já tinha dito, né, do clique daquela posição, de determinada posição, junto com o estado da jogada, vai fazer coisas diferentes. Então, se dependendo do clique da posição e se o estado for 0, ele vai selecionar a entidade. Se o estado for 1, mas se ele clicou na mesma entidade selecionada, ele vai cancelar a jogada. Agora, se o estado for 1, ele não é a mesma entidade selecionada, então ele vai andar. E se o estado for 2, ele vai então atacar. É basicamente uma combinação aqui de estado e posição que aquele clique vai estar no jogo, certo? Indo para o diagrama então de sequência de proceder lance, vai ser uma mensagem achada de clique XY, né? Então, justamente da posição XY que vai estar o clique. O estado do lance vai pegar o lance que está aquele estado, né, basicamente. Entidade selecionada, se a posição, e no caso daí a gente vai pegar a posição clicada, né? Então, get posição, a partir de x e y ele vai interpretar qual que é aquela posição selecionada. A partir daquela posição clicada, ele vai pegar a entidade. Se o estado do lance for 0 e a entidade for diferente de nulo, então ele vai selecionar a entidade a partir daquela posição clicada, que vai ser a mensagem achada do selecionar a entidade. Se o estado do lance for 1 e a entidade for diferente da entidade selecionada, então ele vai andar. Se o estado do lance for igual a 1 e a entidade for igual à entidade selecionada, ele vai cancelar a jogada. E se o estado do lance for igual a 2, ele vai então atacar a partir daquela posição clicada. Basicamente é um handle que vai saber a partir de qual estado, qual operação fazer. Então vamos, né, estender esse caso aqui, né? De selecionar a entidade a gente já tinha feito, então, certo? Agora a gente vai para
andar. Aliás, selecionar a entidade a gente não viu. No caso a gente vai para selecionar a entidade. O diagrama de sequência de selecionar a entidade. No caso a gente já mostrou, né, que ele vai mostrar as posições disponíveis para andar. Selecionar a entidade, depois de selecionar a entidade, ele vai andar. Então vamos para o diagrama de atividades de andar. Muito bem, andar então, como eu já tinha dito lá atrás, ele vai validar se a posição dentro do alcance de andar e sem outra entidade, né? Então vai verificar se aquela posição está vazia, né? E se está dentro do alcance. Se a posição for válida, ele vai mover o personagem para uma nova posição, vai exibir as posições disponíveis para atacar, vai habilitar o passar turno, vai atualizar o estado para 2 e vai finalizar o caso. E se isso não acontecer, ele vai notificar que a posição está inválida. Indo para o diagrama de sequência do andar. Basicamente, então, a gente vai passar a entidade, vai fazer um get da entidade selecionada, pegar as posições disponíveis que aquela entidade tem, né, a partir do mapa. Vai então pegar as coordenadas daquela posição selecionada. Se a posição, no caso que ele vai verificar, né, a partir daquela posição válida, quais são as posições disponíveis e quais as coordenadas. No caso aqui que ele vai fazer o teste, né, porque a gente tem a mensagem achada aqui do andar, a partir da posição selecionada. Então, se essa posição for válida, ele vai então mover a entidade para a próxima posição, como argumento da entidade selecionada e a posição selecionada. Vai setar as posições de ataque a partir da entidade selecionada. O alcance de ataque vai receber então a entidade selecionada, get range de atacar, né, para poder pegar ali o range de atacar. Então vai setar as posições de alcance, passando o alcance de ataque, e vai então mostrar as posições disponíveis para ataque. Então basicamente ele vai pegar a posição alvo que existe, né, vai verificar se essa posição é uma posição de ataque, então vai mostrar as posições disponíveis para atacar, né. Vai habilitar o passar turno e vai setar o estado do lance para 2. Se tudo isso não acontecer, se isso não for válido, né, ele vai notificar que a posição é inválida. Perdão, eu acho que eu só me enganei aqui, na verdade, e como o vídeo é muito extenso, a gente pode se perder um pouco. Mas eu falei que ele vai verificar coisas aqui, na verdade ele não vai verificar nada. Né, ele só vai pegar as posições de ataque a partir daquela posição selecionada, vai setar as posições de ataque a partir daquela posição selecionada, vai pegar o alcance de ataque, certo? E vai setar as posições de ataque de alcance, passando o alcance de ataque. E daí, o mostrar posições disponíveis de ataque vai utilizar essas posições de ataque de alcance. Só foi um pouco bagunçado, um pouco de explicar, eu entendo, mas é só porque em vez de colocar isso em variáveis, a gente preferiu colocar isso em atributos da própria controladora, porque a gente achou que na implementação isso seria mais fácil depois, né? Vai então habilitar passar turno e vai setar o estado do lance para 2. Vai então, e caso isso não aconteça, ele vai notificar que a posição está inválida. Muito bem. Agora pegando aqui do proceder lance, o atacar foi o último caso aqui, auxiliar dele. Depois do atacar, a gente tem também o cancelar jogada, que no caso está aqui. Então ele vai só procurar remover ali a entidade selecionada, né, da parte da interface gráfica.
vai remover as posições disponíveis para andar, né? Então, para que não fique ali aquelas posições em verde lá, então ele vai retirar aquilo lá e vai setar o estado do lance para 0 também. Então, basicamente, é limpar e retirar aquela imagem de lá. Partindo para o diagrama de sequência, a controladora vai chamar o método anular entidade selecionada, que vai pegar do atributo entidade selecionada e vai setar para nulo. Vai apagar as posições disponíveis e vai dar um clear, e a partir dessa apagar posições disponíveis vai limpar as posições disponíveis e vai fazer com que as posições disponíveis sejam vazias, né? Esse clear posições disponíveis é justamente a questão da interface gráfica, né? Então, da parte do domínio do problema mesmo, é basicamente setar as posições disponíveis para uma lista vazia. E vai setar o estado do lance para 0. Muito bem, acho que aqui agora a gente finalizou a parte do procedimento de lance, certo? Agora nós vamos para o próximo, que seria passar turno e depois finalizar partida. Passar turno. Passar turno é bem simples, né? Então verificar se passar turno está habilitado, né? Ele não pode passar o turno a esmo a qualquer momento, tem que ser quando estiver habilitado. E isso só vai estar habilitado depois que ele andar, pelo menos, né? É obrigatório que o jogador ande com um dos seus personagens. Aí ele vai habilitar esse turno, passar turno habilitado. Se não, ele vai notificar que o passar turno está desabilitado. Se sim, ele vai trocar o jogador. Outra coisa também que eu não havia mostrado ainda era esse caso do trocar jogador, que basicamente vai estender e vai implementar a questão do passar turno e também do procedimento final do ataque, né? No final do ataque, ele vai poder verificar isso daí, né? Ele vai poder fazer basicamente a mesma coisa, que é trocar o jogador da vez. Então ele vai trocar o jogador, vai incrementar o número de turnos e vai desabilitar o passar turno, que também era um caso auxiliar. Outro que faltou também mostrar era... Deixa eu só dar uma olhadinha. No caso do atacar, o atacar também é um caso de uso bem grande e que tem vários outros casos de uso no meio dele, né? Espera aí que esse aqui é o andar. Deixa eu trocar por atacar. Muito bem. O atacar, deixa eu só ir no diagrama de atividades dele, na verdade, né? Muito bem, aqui tá bastante diagrama. O atacar, então, ele vai validar se a posição está dentro do alcance de ataque e com a entidade do oponente, né? Se a posição está válida, ele vai chamar um caso auxiliar que o resolver dano, a gente já vai ver ele. Vai avaliar o encerramento da partida, que também a gente dividiu isso em outro caso de uso auxiliar. Se então a partida estiver encerrada, ele vai exibir a tela de partida encerrada e vai finalizar o caso de uso, de atacar, né? Se a partida não estiver encerrada, então ele vai trocar o jogador, que é aquele caso de uso que eu havia mostrado anteriormente. Caso de uso auxiliar, no caso, né? Que vai incluir e estender. Muito bem. Caso isso não seja válido, né? Se a posição não for válida, ele vai notificar que o ataque é inválido. Partindo então para o diagrama de sequência do atacar. Vai ter então uma mensagem achada de atacar a partir da posição atacada. Se a entidade, no caso, se for a entidade... Não, na verdade não tem nem si, né? Ele vai fazer um get da entidade selecionada. Ele vai fazer também um get das posições disponíveis de ataque, certo? Vai pegar então as coordenadas a partir dessa posição que foi atacada, certo? E vai fazer uma verificação se essa posição é válida. Então vai verificar se a partir daquelas posições disponíveis para ataque e daquela coordenada que foi clicada da posição de ataque,
se essa posição é válida, certo? Vai ser feito então um get da entidade atacada, né, a partir daquela posição atacada. Se isso for válido, né, então se essa posição for válida e a entidade for diferente de nulo, ele vai chamar o caso de resolver dano, que é um caso de uso auxiliar que a gente chamou também, e vai verificar se essa partida, e também vai chamar o avaliar encerramento da partida. Se essa partida estiver encerrada, ele vai definir o jogador da vez como vencedor e vai mostrar a tela do vencedor. Tela, né, do jogador vencedor, passando o jogador vencedor e o número do turno. Se essa partida não estiver encerrada ainda, ele vai chamar o caso de uso auxiliar trocar jogador. Se não for válido, ou se a entidade for... ou se existir uma entidade, né, mas no caso a posição não é válida, ou seja, se ele clicou no amigo dele, por exemplo, alguma coisa assim, ele vai notificar que essa posição ela está inválida. Então agora, partindo para os dois casos de uso auxiliares do atacar, que são três na verdade, mas um eu já expliquei, que era o trocar jogador, é o resolver dano. Então, resolver dano basicamente vai ter uma mensagem achada, que é a entidade atacante e a entidade atacada, e basicamente vai fazer o cálculo que está previsto na regra do jogo, né? Então ele vai pegar a defesa da entidade atacada, a vida da entidade atacada, vai pegar o ataque da entidade atacante e vai fazer um cálculo. Se a defesa da atacada for maior que 0, ele vai entrar nesse caso aqui. Se a defesa da atacada for menor do que o ataque da atacante, ele vai zerar a defesa. Então, independentemente se aquela... sei lá, se tiver um atacante com 1000 de ataque e a outra entidade tem 1 de defesa. Não importa, ele só vai diminuir da defesa, porque ele ainda tem um escudo, certo? E ele vai finalizar esse resolver dano. Mas, se a defesa da atacada for maior do que o ataque da atacante, então ele só vai descontar da sua defesa ainda. Vai ser a defesa da atacada menos o ataque da atacante. Se caso isso tudo não aconteceu, se a defesa da atacada é menor, então ele vai tirar agora da vida daquela entidade atacada. Acho que é isso, a parte do resolver dano. E depois disso ele vai avaliar o encerramento da partida. Outra coisa que eu não tinha mostrado é o diagrama de atividade do resolver dano. Deixa eu mostrar ele rapidinho. Então, é basicamente o que a gente viu ali, né? Verificar se a entidade atacada possui defesa maior que 0. Se sim, vai subtrair a defesa da entidade atacada e o ataque da atacante e vai finalizar o caso. Se a entidade atacada possui defesa maior que 0, se ela não possui, ela vai subtrair a vida diretamente da entidade atacada ou ataque da entidade atacante. Vamos então para avaliar o encerramento da partida. Muito bem, ele vai verificar se aquela entidade morreu. Se ela morreu, ele vai verificar se essa entidade ela era uma torre. Se ela era uma torre, então o jogo acabou, ele vai mudar o status da partida em andamento para falso e vai finalizar o caso de uso. Que vai ser percebido depois que, ok, se o estado da partida em andamento foi mudado para falso, então é para mostrar a tela final do jogo. Se aquela entidade não morreu, então segue o jogo, tá tudo certo, né? Já fez o cálculo do dano, já resolveu o dano, tudo, então vida que segue. Mas se ele verifica se a entidade atacada é uma torre, no caso que ela não é uma torre, ela vai subtrair o número de entidades vivas do jogador inimigo, vai deletar a entidade atacada do mapa, aí é uma questão mais da interface gráfica mesmo, né, do domínio da solução, e vai verificar se o jogador inimigo possui entidades vivas. Se possui, então ele vai finalizar, né? Mas se ele não possui mais entidades vivas, então o jogo acabou, né? Então ele vai mudar o status da partida em andamento para falso e vai encerrar o caso de uso.
Partindo do diagrama de sequência desse daqui, a gente tem uma mensagem achada, que avalia o encerramento da partida, com a posição da atacada. A entidade atacada vai receber então o get da entidade, vai receber o get da vida da entidade atacada. Se a vida da atacada for menor ou igual a zero, então o jogador atacado, por lógica, não vai ser o jogador da vez, né? Como a gente tem 2 jogadores, então é só fazer um not bem simples ali, not get jogador da vez. Vai verificar o tipo daquela entidade. Se aquele tipo for uma torre, então ele vai chamar aqui o set partida em andamento para falso. Se o tipo for diferente de torre, então ele vai subtrair a entidade de jogador, né? A partir daquele jogador atacado. Então, a entidade de jogador tem, basicamente, são 2 valores, né? De jogador 1 e de jogador 2. Então, passando o jogador atacado, ele vai descontar daquele jogador. Todos iniciam inicialmente com 4 e daí vai subtraindo à medida que as entidades foram sendo destruídas. A posição da entidade atacada vai setar a entidade para nulo, né? Então, como aquela entidade morreu realmente, né? Então ele só vai setar aquele valor para nulo. Vai fazer um get, então, no número de entidades vivas daquele jogador atacado. Se o número de entidades vivas for menor ou igual a zero, se for menor ou igual a zero, então ele vai setar o estado da partida em andamento para falso. Basicamente isso. Verificações mesmo, né? Ao final disso, acho que a gente passou por todos os diagramas. Resolver dano, finalizar a partida, trocar jogador também, né? É verdade, eu não mostrei o diagrama de atividades do trocar jogador. Basicamente vai ter uma mensagem achada, que vai ser trocar jogador, que não vai receber nenhum parâmetro. Vai fazer um get da entidade selecionada. Passando, ele vai setar a entidade selecionada para nulo e vai fazer um get da entidade selecionada. Ele vai setar o jogador da vez como not jogador da vez. Vai incrementar o número do turno e vai desabilitar o passar turno. Bem tranquilo também, questão de implementação do trocar jogador. Outra coisa, resolver dano, trocar jogador, inicializar também já foi apresentado. Verdade, eu não apresentei esse início, professor. E que tem a questão da inicialização da partida, né? Sei que ficou um pouco fora da ordem, mas só para poder mostrar, e o vídeo realmente é bem longo, né? Mas o que acontece aqui, né? A gente tem a questão do programa inicializando, né? Que é para ver no código, basicamente, né? Isso daqui não é um objeto. Que vai instanciar a interface de jogador, né? A interface de jogador vai ter o seu construtor, que vai iniciar a tela principal, que vai chamar o TK, né? O objeto do tkinter. Vai instanciar a controladora, e a sua controladora vai chamar o seu método construtor, vai chamar o mapa, que também vai chamar o seu método construtor. Vai carregar a imagem do arqueiro através do photo image, imagem do escudeiro, do guerreiro e da torre também. Justamente para poder fazer sentido lá no começo, né, na questão de inicialização da partida, né, como é que aquela entidade vai receber essa imagem do escudeiro. É dessa forma, né? Então ele faz essa importação dos valores da imagem do arqueiro a partir dos valores a partir do diretório mesmo, né, que vai estar aquela imagem. Isso vai ser feito através do photo image, que vai carregar essas informações. Depois que ele carregar as imagens, ele vai então renderizar a tela inicial, né? E vai renderizar o botão de iniciar a partida. E vai chamar o main loop, né? Que é do próprio tkinter, né? Basicamente é isso, tá? Só a questão de inicialização também que ficou faltando, são muitos diagramas e
A gente acaba se perdendo aqui. É... Certo. Aí no caso, tem o diagrama de atividades de finalizar a partida, né? Renderizar o botão de reiniciar a partida. Então se ele clicar no sair ou se ele clicar no reiniciar a partida, esse finalizar a partida vai terminar o seu caso de uso. Certo. Finalizar a partida, então, né? A gente tem o diagrama de atividades dele. E o diagrama de sequência também é bem simples, né? Ele vai ter uma mensagem achada, que vai ser finalizar a partida, vencedor e número do turno. Vai mostrar a tela do vencedor, certo? Com vencedor e o número do turno. E vai renderizar o botão de reiniciar a partida, que vai ser um botão do Tkinter. É basicamente isso. Eu acho que eu apresentei todos os diagramas. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, professor. Se precisar, a gente pode tirar. A gente buscou ao máximo dividir e refinar ao máximo os casos de uso aqui para não ficarem tão poluídos e com tanta informação também, né? Para que realmente ficasse fácil de poder desenvolver depois, né? Eu acho que é isso então. Muito obrigado então e até mais.